Oi, meu nome é Gustavo e hoje eu vou falar sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. Em primeiro, nós podemos notar o expansionismo alemão, que veio por parte de Adolf Hitler, onde ele queria a obtenção de mais matérias-primas para o país. Também teve a junção da raça ariana junto com o resto da raça ariana que vivia em outros territórios europeus, como Áustria e Polônia. Também tinha disputas de territórios, que era o desejo de expansão da Alemanha, junto com outros países, como Itália e Japão, que assim eles acabaram formando o eixo. Teve o revanchismo da Alemanha contra a França, que foi por conta do Tratado de Versalhes, onde a Alemanha saiu como a culpada pela Primeira Guerra Mundial, e isso causou muita frustração, tanto para o ditador alemão quanto para a população alemã. Também teve investimento na produção armamentista, que influenciou na existência da Segunda Guerra, já que teve um investimento para a conquista e o avanço de territórios. E também temos a invasão da Polônia, que foi o marco do início da Segunda Guerra, onde a Alemanha ela quebrou um tratado que ela tinha para não invadir outros territórios, e acabou que essa invasão desencadeou a Segunda Guerra. Bom, a Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em três fases. A primeira fase resume as vitórias do eixo. Começou em 1939 com a invasão da Polônia pela Alemanha. Na tentativa de barrar as incursões do chanceler alemão Adolf Hitler, os governos da França e da Grã-Bretanha impuseram bloqueios econômicos à Alemanha. No entanto, não chegaram a um conflito direto. Eficaz no campo de batalha, a Alemanha realizou em 1940 uma operação em que combinou ataques terrestres, aéreos e navais para ocupar a Dinamarca. O exército alemão também tomou a Noruega como forma de salvaguardar o comércio de aço com a Suécia e marcar posição contra a Grã-Bretanha. Para tanto, foi ocupado o porto norueguês de Narvik. Em maio de 1940, Hitler ordenou a invasão da Holanda e da Bélgica, e uma vez ocupados estes países, as tropas nazistas rumam à França e conseguem dominá-la. A França assina um armistício com a Alemanha em 14 de junho de 1940 e é dividida em duas áreas, uma administrada pelos alemães e a outra pelo Marechal Pétain, que colaborava com os nazistas. Hitler volta seus olhos para a Grã-Bretanha e no dia 8 de agosto a Alemanha bombardeou as duas cidades britânicas com a Força Aérea Alemã. Embora tivessem em menor número, a Força Aérea Britânica consegue neutralizar o ataque e o governo da Grã-Bretanha ordenou incursões em solo alemão. Esta foi a única derrota de Adolf Hitler na primeira fase da guerra e permitiu aos aliados a recompor as suas forças. No ano seguinte, em 1941, o exército de Hitler chegou à Líbia, no norte da África, com o objetivo de conquistar o Canal da Suez. Em maio deste mesmo ano, Iugoslávia e Grécia foram ocupados pelas tropas do eixo. Com a vitória soviética em Stalingrado, os nazistas não conquistaram mais nenhum território. O equilíbrio das forças caracteriza a segunda fase da Segunda Guerra. Essa etapa se inicia em 1941 com a invasão da União Soviética pelos alemães e termina em 1943 com a capitulação da Itália. A conquista da União Soviética tinha como finalidade a ocupação das regiões de Leningrado, hoje São Petersburgo. A entrada do exército alemão ocorreu pela Ucrânia e posteriormente seguiu para Leningrado. Quando as forças de Hitler chegaram em Moscou, em dezembro de 1941, foram contidas pelo Exército Vermelho. As batalhas no Pacífico, paralelo ao conflito na Europa, as forças do Japão e dos Estados Unidos tinham as mesmas estremecidas. Antes da guerra, na década de 30, o Japão invadiu a China e, em 1941, a Indochina Francesa. Como consequência, em novembro daquele ano, os ZEUs decretaram o embargo comercial ao Japão, exigindo a desocupação da China e da Indochina. Em meio às negociações diplomáticas entre o ZEU e o Japão bombardeou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, e prosseguiu a ofensiva contra os americanos na Ásia Meridional e no Pacífico. Diante do ataque, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Os japoneses invadiram a Malásia Britânica, o porto de Singapura, a Birmânia, a Indonésia e as Filipinas. No meio da tensão, o Japão ocupou o porto de Hong Kong e as ilhas no Oceano Pacífico, que pertenciam à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos. Além disso, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Até janeiro de 1942, a ofensiva japonesa resultou na conquista de 4 milhões de quilômetros quadrados e o comando de uma população de 125 milhões de habitantes. O momento da virada. Derrota alemã na União Soviética. O cenário da Segunda Guerra Mundial começa a mudar no final de 1942, quando os aliados passam a ter êxito contra os ataques do eixo.
A Batalha de Stalingrado marca essa fase, alterando o curso do conflito. O Japão sofre importantes derrotas no Pacífico, sendo impedido de conquistar a Austrália e o Havaí. As forças britânicas e americanas também têm êxito na Líbia e na Tunísia. A partir do norte da África, os aliados desembarcam na Sicília e invadem a Itália em 1943. Bom, falando agora sobre o desfecho da Segunda Guerra Mundial, foi que entre os dias 6 e 9 de agosto de 1945, onde ocorreu o lançamento de suas bombas atômicas contra as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Com isso, pode-se concluir que morreu mais de milhares de civis japoneses pelo Japão. Bom, dessa forma, a Segunda Guerra Mundial ela conseguiu chegar no seu fim por certas causas. Uma, pela assinatura da rendição nipônica em 2 de setembro de 1945, e outra, também ocorrida pelo Mussolini, que tentou fugir para a Suíça, mas no dia 28 de abril ele foi preso e fuzilado pelos combatentes da resistência italiana. Bom, em 7 de maio de 1945, o alto comando alemão ele não aguentou e assim se rendeu para a parte dos aliados, dessa forma concretizando a vitória da parte dos aliados em 1945, que ele conseguiu sim alterar seu alinhamento político e também uma parte de sua estrutura social mundial. Bom, falando sobre suas consequências da guerra, foi a acessão dos Estados Unidos, que assim ocorreu sua divisão entre o mundo socialista e capitalista, e o surgimento da Grande ONU. Com a guerra também conseguiu ter uma certa estimativa sobre o número de mortes presentes. Uma foi que apresentou 45 milhões de pessoas mortas e deixou 35 milhões de feridos. E sua maior quantidade de vítimas, onde foi registrada pela guerra, foi na União Soviética com mais de 20 milhões de mortos.